todos, sejam muito bem-vindos ao meu curso. Eu sou a professora Carol Macaubal e nós vamos juntos aqui estudarmos processo civil por meio de questões e questões que são cobradas aí no seu exame. Então a gente vai se preparar de acordo mesmo com a prova. Então, como é que vai funcionar essa nossa aula? Farei a leitura juntos aqui, nós vamos juntos ler as questões, ver as alternativas e entender a alternativa correta e por que as demais estão incorretas. Bora então começar? Olha só já na tela aí a nossa primeira questão, hein? Estamos juntos aqui resolvendo o exame número 43, em específico aqui a questão número 51. Vamos ver o que nós temos. Rodrigo e Thaís, após o início do namoro, assistiam a um show em uma arena lotada, com cerca de 10 mil pessoas, promovido pela Alegria Produções Artísticas. Em um determinado momento, eles perceberam que o teto montado especialmente para o evento estava desabando e, em consequência, 2 mil pessoas ficaram feridas, entre elas Rodrigo e Thaís. Após a negativa da Alegria Produções Artísticas em reparar os danos causados, Rodrigo e Thaís convenceram todas as pessoas feridas no show a proporem ação em conjunto, em face da produtora. Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Senhores, nós estamos aqui diante de um caso prático em que eu tenho uma ação judicial que o Rodrigo e a Thaís, eles tiveram, olha só, hein, eles conseguiram convencer 2 mil pessoas, todo mundo que ficou ferido ali, então 2 mil autores a ingressar com uma ação numa mesma ação, tá? Propor uma ação aqui contra a produtora. Veja que ele vira e fala, olha, Rodrigo e Thaís convenceram todas as pessoas feridas no show a proporem ação. Você imagine, né? Uma petição inicial com 2 mil autores, como é que ficaria isso, não é? Mais ou menos isso, já que esta é uma questão que vem cobrar da gente conhecimento sobre litisconsórcio. Então, vamos juntos aqui agora analisarmos as questões, né? As alternativas. Alternativa A. 2 ou mais pessoas não podem litigar no mesmo processo. Haja vista que a ação judicial ela deverá ser proposta de forma individualizada. Alternativa B. 2 ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, mas apenas no polo ativo, ficando vedado o litisconsórcio passivo. Alternativa C. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. E a alternativa D, o juiz não poderá limitar o litisconsórcio facultativo por ausência de previsão legal, sendo direito de todos os envolvidos no acidente propor a ação em conjunto, né? Você imagina, 2 mil pessoas contra ali a produção, né, artística. Que vocês imaginam como é que seria esse processo? Bom, gente, aqui o nosso tema, tá, dessa questão é o tema litisconsórcio. É um tema que tá entre aí o nosso top 10 de temas cobrados em primeira fase, como questões. E aqui o que eu preciso saber? Primeiro, o que é litisconsórcio? Litisconsórcio, pessoal, a definição nada mais é do que você ter mais de uma pessoa litigando, né? E eu posso ter um litisconsórcio mais de um autor, isso é um litisconsórcio ativo, como eu também posso ter mais de um réu, que é um litisconsórcio passivo. E nós temos também a possibilidade de um litisconsórcio misto, ao mesmo tempo mais de um autor e ao mesmo tempo mais de um réu. Logo aqui a sua alternativa B que fala, olha, você pode ter litisconsórcio ativo, mas é vedado o litisconsórcio passivo, isso aqui você já tira fora. Essa B completamente errada, tá bom? A alternativa A, a gente também já consegue eliminar completamente. Quando ela vira e fala,
Nunca você pode ter mais de uma pessoa em um dos polos. Nunca você pode ter litisconsórcio. É óbvio que nós podemos. Então, a A, quando fala o seguinte, olha, duas pessoas não podem litigar no mesmo processo e sempre tem que ser ação de forma individualizada, tá errado também. Então, a gente sabe que pode, né? Agora, a alternativa C e D, ela vem cobrar de nós aqui conhecimento a respeito da possibilidade de limitação do litisconsórcio pelo juiz. Então, aqui é um caso que sim, nós estamos diante de um litisconsórcio facultativo, que é aquele formado por vontade das partes. Poderia cada um fazer a sua ação de forma individualizada, mas se quiserem, ingressarem juntos, isso é por vontade das partes. Então, nós estamos diante de um litisconsórcio facultativo, né? Agora, além do litisconsórcio facultativo, a gente também tem o tal do litisconsórcio necessário. O litisconsórcio necessário é aquele formado por determinação da lei ou em razão, da relação ali discutida. O necessário, você não pode falar o seguinte, não vou formar o litisconsórcio. A lei está mandando. Agora, o facultativo é vontade das partes. E vem o enunciado querer me perguntar o seguinte, esse litisconsórcio facultativo, este litisconsórcio que foi formado por vontade das partes, pode ser limitado pelo juiz? No caso do enunciado, 2.000 pessoas no polo ativo. O juiz pode limitar? Você acha que isso vai tornar o processo mais demorado? É óbvio que vai virar uma bagunça, né? E aí tem a legislação de forma expressa, o seu artigo 113, parágrafo 1º do CPC. Então, o artigo 113, 113, parágrafo 1º do CPC, de forma expressa, autoriza a limitação do litisconsórcio. Tá? Então, toda vez que este litisconsórcio facultativo for gerar ali uma demora no processo, uma desorganização no processo, o juiz poderá limitar. Diante disso, senhores, a nossa alternativa correta é a alternativa C. Olha que curioso, C de Carol Macaubal, né? Então, o juiz ele poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. Então, aqui deveria ter sido assinalada a alternativa C, o erro da D fala que não pode limitar, é contraditório com a C, né, a D. Então, essa é a alternativa correta e o fundamento legal é o 113, parágrafo 1º do CPC. Questãozinha, letra de lei e que trouxe um enunciado prático, padrão, né? Algo aí padrão do que nós temos em primeira fase. Vamos para uma próxima questão. Olha só o que temos aqui. Questão número 52 do exame 43, tá? Tô aqui resolvendo a prova branca. Você, como advogado, foi procurado por Joana e por Regina, cada uma pretendendo propor uma ação reparatória perante os juizados especiais cíveis. A Joana deseja ajuizar uma ação para cobrar o equivalente a 100 salários mínimos, ao passo que Regina pretende cobrar o correspondente a 30 salários mínimos. Sobre as ações pretendidas por Joana e Regina, assinale a afirmativa correta. Então, você lá, advogado, tem duas pessoas que querem ingressar com ação reparatória, ação de indenização. E elas querem perante o juizado. Uma quer cobrar 100 salários mínimos e a outra quer cobrar 30 salários mínimos. E aí, diante dessas ações, a gente precisa agora juntos verificar o que foi com o enunciado, né? As alternativas que apareceram diante deste enunciado. Então, aí nós temos o seguinte. Alternativa A. A Regina poderá propor ação sem advogado,
pois nas causas de até 30 salários mínimos, não é obrigatória a assistência de advogado. Alternativa B. Em nenhuma hipótese, Joana poderá ingressar no juizado especial civil, pois este não tem competência para processar causas cujo valor exceda a 40 salários mínimos, independentemente da matéria. Alternativa C. Para o deferimento da gratuidade de justiça, a Joana e Regina deverão comprovar ter renda inferior a 10 salários mínimos. E a alternativa D, ela fala o seguinte: se nas ações propostas por Joana e Regina, o demandado é o réu, tá? Não comparecer à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção motivada do juiz. Pessoal, nós estamos aqui diante, tá, de uma questão que vem cobrar conhecimentos a respeito da lei especial, a Lei 9.099 de 95, que é a lei que versa sobre o Juizado Especial Civil, o JEC. E o que é que nós temos, né, ali na legislação que nós precisamos observar para fins, né, de já começar a excluir ali alternativas? Quando nós falamos na Lei 9.099 de 95, que é o JEC, um dos critérios de competência é sim a questão do valor da causa. E no JEC nós podemos ter ali o processamento e o julgamento das causas até 40 salários mínimos. Uma delas, a tal da Joana, quer receber 100 salários mínimos. E aí vem a sua alternativa B, que eu vou colocar na tela novamente, e fala o seguinte: em nenhuma hipótese, a Joana, que quer uma causa de 100 salários mínimos, poderá ingressar no juizado especial civil. Como assim? Esse nenhuma hipótese é muito forte. Ela não pode renunciar ao excedente? É lógico que ela pode. A própria legislação já traz essa previsão, que se você está acima do teto do juizado, você pode renunciar. Então, ela quer 100. Se ela renunciar 60, ela vai seguir via juizado. Então, o erro da alternativa B é trazer logo no início esse em nenhuma hipótese. Na hipótese da Joana renunciar o excedente de 40 salários mínimos, a ação dela poderá sim ser processada e julgada no âmbito do juizado especial, tá? Então aqui, este é o erro, né, da alternativa B, em nenhuma hipótese. A alternativa A, que ela vira e fala assim pra gente: olha, a Regina é aquela que quer ganhar lá 30 salários mínimos, tá? Ela vira e fala assim, que a Regina poderá propor uma ação sem advogado, pois nas causas de até 30 salários mínimos, não é obrigatória a assistência de advogado. O erro aqui está no limite para você propor uma ação no âmbito de juizado sem advogado. Você pode sim, tá, dispensar a representação de advogado, mas aí é para as causas até 20 salários mínimos. Então, o teto do juizado são 40 salários mínimos e até 20 salários mínimos é dispensada a representação por advogado. Então, o erro da alternativa A é lhe dizer, né, que olha, até 30 salários mínimos não é obrigatória assistência. Não é obrigatória assistência até 20 salários mínimos. Por isso que a A está errada. Agora a alternativa C. Olha que interessante essa alternativa, né? Ela vira e fala o seguinte: olha, para o deferimento da gratuidade da justiça, Joana e Regina deverão comprovar ter renda inferior a 10 salários mínimos. Em âmbito de juizado, até a sentença, a gente não tem recolhimento de custas, tá? Então, é dispensado ali todo o recolhimento de custas. Segundo,
Qualquer legislação que versa sobre gratuidade da justiça não traz uma fixação de que, olha, a pessoa precisa ganhar tantos salários mínimos. A pessoa precisa comprovar que não tem condições de arcar ali com as custas e despesas processuais. Cara, pode ser que uma pessoa ela receba, sei lá, X salários mínimos, mas o custo que ela tem não sobra nada. Se ela comprovar isso para o juiz pode conceder a gratuidade. Então, não existe, tá? E nenhuma legislação, nem de JEC, porque o JEC sequer trata sobre gratuidade da justiça. O CPC, que vem falar de gratuidade ali no artigo 98, né? E também a gente tem a Lei 1060, que fala sobre gratuidade, mas nenhuma legislação ela nos traz ali quanto é que a pessoa precisa ganhar. E se a pessoa ganha mais daquilo, não tem gratuidade. Se a pessoa ganha menos daquele valor, tem gratuidade. Não temos isso previsto em nenhuma legislação. É realmente um critério ali subjetivo do juiz, né? De acordo com as alegações, o que de fato essa pessoa comprova. E finalmente, nos resta a alternativa D, que essa sim é a nossa alternativa correta, né? Em âmbito de juizado, se nas ações propostas por Joana e Regina, o demandado, que é o réu, não comparecer à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, então se o réu não vai em nenhuma das audiências, revelia, tá? E aí a gente tem essa reputar-se-ão, né? Verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. Isso é a revelia, tudo bem? Óbvio que se o juiz, né, forma uma convicção ali contrária com os documentos que tem no processo, aí ele pode não aplicar a revelia. Mas aí também cabe, né, propriamente da análise do julgador. Pessoal, a alternativa correta é a alternativa D, é sim letra de lei, é o artigo 20 da Lei 9.099, tá bom? Então, em âmbito de juizado, ali se o réu não vai nem na audiência de conciliação ou não vai na audiência de instrução, revelia. Quem diz isso pra gente é o artigo 20 da Lei 9.099 de 95. Belezinha? Vamos juntos aqui para mais uma questão de processo civil, hein? Olha só o que nós temos, a questão número 53 da prova branca do exame 43. Maria ajuizou em face da União com o pedido de condenação desta entrega de remédios, por ser portadora de grave doença cardíaca. Então, eu tenho a Maria que entra com uma ação, né, contra a União, requerendo ali que seja lhe entregue remédios. Após o regular processamento, o juízo da vara federal competente proferiu sentença de procedência, condenando a União a entregar o medicamento solicitado. A Fazenda Pública foi vencida, então a Fazenda Pública perdeu. E na hipótese foi aplicado pelo juiz o Instituto da Remessa Necessária, com o envio do processo ao Tribunal Regional Federal, embora a União não tenha apelado da sentença. Acerca da remessa necessária, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, assinale a afirmativa correta. Pessoal, estamos diante de uma questão que vem cobrar da gente conhecimento sobre remessa necessária. O que é remessa necessária? Esse é um fenômeno que se aplica apenas quando eu tenho ali, né, a fazenda pública vencida, quando a fazenda pública ela é condenada, ela perdeu. Ah, Carol, quem que é a fazenda pública? A União, Estado, município e as pessoas jurídicas de direito público interno vinculadas a estes entes. E aí, o que significa isso? A legislação traz como regra o seguinte: olha, a sentença só pode produzir efeito contra a fazenda pública, em caso ali que ela perdeu, depois dela ser confirmada pelo tribunal. Se espera que o procurador faça o recurso, né? Então, da sentença, ali no nosso processo de conhecimento, cabe um recurso de apelação. Em âmbito de juizado, né, de sentença, cabe recurso nominado. Se o procurador faz o recurso, óbvio que o tribunal ali vai analisar, ou em âmbito de juizado, o colégio recursal. Mas, quando o procurador não faz o recurso, por que ele não fez? Não sei, pode ter motivos pelos quais ele não fez.
Quando ele não faz o recurso, a regra é que os autos sejam necessariamente remetidos ao tribunal para confirmar essa sentença. Por isso que o nome é remessa necessária. No entanto, nós temos exceções. O artigo 496, 496, parágrafo 3º e parágrafo 4º lá do Código de Processo Civil, me traz situações em que não será aplicada a remessa necessária. E estas situações, ela acaba por ser ou em razão propriamente ali do que nós temos, né, dos valores envolvidos, ou porque essa sentença ela está de acordo, né, com o que nós temos de fundamento para a condenação da fazenda pública. Mas também a gente não pode esquecer que a gente tem lei especial sobre os juizados, tá? Envolvendo o Juizado Especial Federal, Juizado Especial da Fazenda Pública. E lá em âmbito de juizados, também não se aplica a remessa necessária, porque seria, né, iria ali colidir com os princípios norteadores do âmbito dos juizados, que são celeridade, economia processual, né? Então a gente, sabendo tudo agora sobre esse negócio de remessa necessária, vamos ver as alternativas, o que é que esse artigo 50, que essa questão 53 trouxe de alternativas. Alternativa A. Aplicam-se a remessa necessária quando a sentença estiver fundada em entendimento firmado e incidente de assunção de competência. Alternativa B. Aplica-se a remessa necessária quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 salários mínimos. Alternativa C. Não se aplica a remessa necessária aos casos de competência de juizados especiais da Fazenda Pública, mas pode ser aplicada às sentenças de ações ajuizadas em varas federais. E a alternativa D. Como a União não interpôs recurso de apelação no prazo legal, o juiz não poderá ordenar a remessa do processo para o reexame necessário no tribunal, independentemente do valor dos remédios. Gente, por óbvio, né, essa é uma questão que está cobrando exceções. Quando não será aplicada a remessa necessária, tá? Então, é isso que está este enunciado. Se você, e eu lhe convido, eu lhe recomendo, oriento que você leia o 496, parágrafo 3º e o 496, parágrafo 4º, você vai ver que a gente consegue já excluir alternativas. A alternativa A está incorreta, porque quando a sentença estiver de acordo, tá, com o entendimento firmado em incidente de assunção de competência, isso você tem lá no 496, parágrafo 4º, um dos incisos, não se aplica a remessa necessária. O erro da A está falando que se aplica. Não, se a sentença estiver de acordo com o incidente de assunção de competência, não se aplica a remessa necessária. A alternativa B também está errada, porque quando eu estou diante de uma condenação, quando a União ela é condenada em um valor certo e líquido inferior a 1.000 salários mínimos, também não vai se aplicar a remessa necessária. Quem fala isso para a gente é o 496, parágrafo 3º, um dos incisos, tá? A alternativa correta é a alternativa C de Carol Macaubal. Como eu disse para vocês, que em âmbito de juizados envolvendo fazenda pública, lá não se aplica a remessa necessária. Se o procurador não faz o recurso nominado, a gente tem um trânsito em julgado, tá? Por que não se aplica? Porque eu estaria diante de uma colisão dos princípios norteadores do juizado, que seria ali celeridade, economia processual. Tudo bem? E a D tá errado, pessoal, porque a remessa necessária é exatamente isso. Quando não tem apelação, manda para o tribunal confirmar. Óbvio que nós temos os casos de exceções, que são os parágrafos 3º e parágrafo 4º do 496. Tudo bem? Então, aqui deveria ter sido assinalada a alternativa C de Carol Macaubal, e o fundamento é a lei especial mesmo que versa dos juizados,
Então, você tem a Lei 10.259 de 2001, que fala do Juizado Especial Federal, e você tem também a Lei 10.253, que vai falar do Juizado Especial da Fazenda Pública. Então, estas legislações expressamente falam que em âmbito de juizados envolvendo os entes públicos, não se aplica remessa necessária. Belezinha? E agora vamos juntos aqui resolver a questão de número 54 da prova branca. Vamos ver o que nós temos. O Henrique propôs uma ação condenatória de alimentos em face de Juliano, seu pai. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000 por mês. Inconformado, o Juliano interpôs recurso de apelação buscando a reforma da sentença. Após a intimação para apresentação de contrarrazões, você, como advogado contratado por Henrique, deseja requerer o cumprimento provisório da sentença, com o intuito de, desde logo, receber os alimentos vincendos. Tomando o caso acima como premissa, assinale a afirmativa correta. Bom, a gente está diante de um caso que envolve aqui uma ação de alimentos em que um pai foi condenado a pagar alimentos. Aí aquele que vai receber os alimentos, o credor de alimentos, né, enquanto o recurso está lá esperando ser julgado, já quer cobrar esses alimentos. E aí é um cumprimento provisório de sentença, porque não transitou em julgado ainda, está esperando um julgamento de um recurso, tá? Então, diante disso tudo, vamos ver o que nós temos de alternativas. Alternativa A. Você poderá requerer o cumprimento provisório de sentença, com dispensa de caução para a execução da decisão. Alternativa B. Eventual reforma parcial da sentença em razão do recurso de apelação levará à perda de eficácia total. Gente, se reforma parcialmente, perde tudo. Não só aquilo que reformou, né? Não é a perda da eficácia total, é a perda da eficácia parcial do cumprimento, em razão de sua provisoriedade. A C. Não incidirão multa e honorários no cumprimento provisório de sentença, pois o executado, em razão da pendência do recurso, não é obrigado a cumprir a decisão até o seu trânsito em julgado. E a alternativa D. Iniciado o cumprimento provisório de sentença, caso Juliano deposite o valor exequendo para se exonerar da multa, seu recurso de apelação não será conhecido ante a preclusão lógica do direito de recorrer. Gente, essa é uma questão que vem cobrar conhecimentos a respeito do cumprimento provisório de sentença. O cumprimento provisório de sentença está previsto no seu artigo 520 do CPC. E o 520 do CPC, ele me diz o seguinte, olha, o cumprimento provisório ele é possível quando nós estivermos diante da pendência de julgamento de um recurso, mas desde que esse recurso seja desprovido de efeito suspensivo. Eu já adianto para os senhores, quando a gente tem um recurso que envolva a condenação de alimentos, esse recurso de apelação ele é desprovido de efeito suspensivo. Porque o artigo 1012, parágrafo 1º, traz um rol taxativo de quais recursos de apelação não terão efeito suspensivo automático. E um deles é o recurso de apelação que versa sobre condenação de alimentos. Então, eu tenho aqui um caso em que, mesmo que tenha recurso de apelação, está sem efeito suspensivo. E se está sem efeito suspensivo, eu posso fazer o meu cumprimento de sentença provisório, óbvio. E o cumprimento provisório de sentença, ele vai prosseguir, ele vai tramitar da mesma forma que o definitivo. Não pagou? Tem multa de 10%, tem honorário de 10%. Isso a gente tem lá no 520. Então, essa alternativa C de Carol Macabal está errado. Falar que no cumprimento provisório não tem multa, não tem honorários. E aqui, tá, pessoal? No cumprimento provisório, se por um acaso a pessoa for lá e pagar, não é que o recurso dela não vai ser julgado. Vai sim. Ela está pagando para evitar mora, para evitar multa, para evitar o quê? Honorários. Então, a D também está errada. A B eu já disse para vocês, poxa, se reforma parcela, tudo tá errado? Não, só aquilo que reformou.
E logo nos resta aqui como alternativa correta a alternativa A de amor. É possível sim fazer esse cumprimento provisório de sentença, porque essa apelação está desprovida de efeito suspensivo e aqui tem dispensa sim de caução. É uma das hipóteses do artigo 521. Então, com o 520 e o 521 do CPC, você iria assinalar a alternativa A de amor. Certo, senhores, estas eram as nossas questões de processo civil neste nosso bloco. Um beijo para vocês, bons estudos e até uma próxima. Tchau, tchau. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu curso, professora Carol Macaubal por aqui, e vamos juntos resolver questões de processo civil, que são aquelas questões mesmo, cobradas ali no exame de ordem para a gente ver como é que a teoria é aplicada, né? Vamos aqui juntos analisarmos então estas questões. Vou colocar já a nossa primeira questão aqui deste bloco, olha só a questão número 55 do exame 43. Vamos ver juntos aqui o que nós temos. Estamos diante do seguinte caso: o Anacleto ajuizou uma ação de indenização contra a sociedade empresária de telefonia Alô, tendo sido proferida uma sentença de procedência do pedido, com a condenação da ré ao pagamento de uma indenização por danos morais e materiais, mas sem especificação dos valores. A sociedade Alô interpôs um recurso de apelação, ainda pendente de julgamento, mas o Anacleto deseja desde logo obter a definição do montante correspondente aos danos sofridos. Acerca da situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Vamos juntos agora ver o que nós temos. Alternativa A. A liquidação antes do trânsito em julgado só é cabível caso o autor ofereça caução. Alternativa B. É possível a liquidação de sentença mesmo antes do trânsito em julgado, independentemente dos efeitos em que foi recebido o recurso de apelação. Alternativa C. O Anacleto poderá promover a liquidação de sentença antes do trânsito em julgado, caso a apelação tenha sido recebida unicamente no efeito devolutivo. E a alternativa D, o Anacleto não poderá promover a liquidação de sentença antes do trânsito em julgado, uma vez que a decisão ainda pode ser modificada quando do julgamento de recurso de apelação. E aí, senhores, estamos diante de um caso que envolve aqui, né, faz para a gente questionamento sobre o tema liquidação de sentença. Liquidação de sentença serve apenas para você saber o valor. Quando você tem uma sentença ilíquida e você quer saber o valor para depois dar início a uma fase de cumprimento de sentença, você tem essa fase que se chama liquidação. Eu tenho uma alternativa A que fala assim, olha, você não pode de forma alguma fazer liquidação antes de trânsito em julgado. A liquidação só acha o valor, gente. A liquidação não vai tirar patrimônio de quem foi condenado nem nada. É apenas ali se eu fizer antes para adiantar o processo. Não faz sentido, né? Principalmente quando fala, você precisa oferecer caução. Eu não vou tirar nada do patrimônio do réu que perdeu a ação. Então essa alternativa A, incorreta, tá? Uma é que eu posso fazer antes do trânsito em julgado e eu não preciso prestar caução. Então, a alternativa A, completamente incorreta. A alternativa correta, que é a B, a gente já chegou nela, tá? É possível sim a gente fazer essa liquidação, mesmo antes do trânsito em julgado e mesmo ainda que o recurso tenha sido recebido no efeito ali, né, recebido no efeito suspensivo e no devolutivo também. A lei não vira e fala, olha, tá esperando julgar recurso? Vai lá, faz a sua liquidação, você não vai expropriar patrimônio do réu. Então, a alternativa B é a alternativa correta e ela está exatamente de acordo com o que nós temos no artigo 512 do CPC. Agora, por que as demais estão incorretas, né? A C está incorreta, porque ela está sendo contraditória com a B, falando o seguinte, olha, você
não pode, você só pode fazer uma liquidação se o recurso for recebido apenas no efeito devolutivo. Negativo. Mesmo que o recurso tenha sido recebido no efeito suspensivo, você também pode fazer a liquidação. E a D, pessoal, ela é incorreta porque vem falar que não pode de jeito nenhum fazer liquidação antes de trânsito em julgado. Eu sei que pode, né? A gente sabe que pode e a gente sabe que não precisa prestar caução. Então a gente elimina a D e a A. E a gente sabe que mesmo que tenha sido recebido no efeito suspensivo, eu também posso. Então a C está errada. Nos resta aqui a alternativa correta, a B de bola. Vamos para a nossa próxima questão aqui. Questão número 56, hein? 56 do exame número 43 da prova branca. Vamos ver o que nós temos. João e Marina celebraram um contrato de arrendamento com previsão de cláusula compromissória arbitral, na qual estipularam que qualquer disputa de natureza patrimonial decorrente do contrato seria submetida à arbitragem. Após desentendimentos acerca do cumprimento de uma das obrigações previstas em contrato, a Marina resolveu ajuizar uma ação judicial contra o João, na qual busca a indenização pelos prejuízos que alega ter sofrido. Uma vez citado, o João não apresentou contestação. Durante a fase instrutória, ao examinar o contrato celebrado entre as partes, o magistrado do caso visualizou a existência de cláusula compromissória celebrada entre as partes. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Em resumo, a gente tem uma questão aqui que aborda, né, uma situação em que foi convencionada a arbitragem. E aí a pessoa, ela entra com uma ação no judiciário, ali na justiça comum, e o réu, né, ele não faz a contestação, porque você tem que alegar a convenção de arbitragem em preliminar de contestação, é uma das matérias de preliminares do 337. Como ele não faz contestação, isso não é alegado. Aí o juiz, na fase de instrução ali do processo, vê que tem essa cláusula compromissória arbitral. E aí quer saber, diante disso, né, o que foi que aconteceu. Aí nós precisamos agora ver as alternativas. Alternativa A. Caso João instaure um procedimento arbitral contra a Marina no curso da ação judicial ajuizada por ela, ambos terão seu caso julgado exclusivamente pelo tribunal arbitral. Alternativa B. As partes terão seu caso julgado pela jurisdição estatal, tendo em vista que João não alegou convenção de arbitragem como preliminar de contestação, circunstância que representa a renúncia à jurisdição arbitral. Alternativa C. O João deve arguir a existência de cláusula compromissória quando apresentar manifestação requerendo a produção de provas, por se tratar do momento apropriado para apontar a existência de cláusula compromissória no contrato celebrado entre as partes. Eu já dei o spoiler para vocês e falei que o momento de você falar que tem arbitragem, né, cláusula compromissória, convenção de arbitragem, é em preliminar de contestação. Aí, meus queridos, se você não fez isso em preliminar de contestação, você está renunciando à jurisdição arbitral. Então a C, tchau, completamente errada, passou o momento dele. E a D fala assim, que o João não precisa se manifestar nos autos acerca da existência de cláusula compromissória no contrato, pois cabe ao magistrado conhecer de ofício. Não pode. Artigo 337, parágrafo 5º do CPC, fala que magistrado não pode conhecer de ofício arbitragem e magistrado também não pode conhecer de ofício incompetência relativa. Então tá completamente errada essa D, que fala que é o magistrado que conhece de ofício, né, a existência de tal cláusula e extingue a ação sem resolução do mérito, uma vez que não tem competência para julgar o caso. Não pode, o juiz não pode conhecer a arbitragem de ofício. Nos resta aqui, senhores, como alternativa correta, a alternativa B de bola, tá? A B de bola está exatamente de acordo com o que nós temos no artigo 337, parágrafo 6º. Porque quando a arbitragem ela não é alegada no momento oportuno, que é em preliminar de contestação, significa que representa uma renúncia à arbitragem e que a questão ali, a lide, o conflito, seja de fato
resolvido na jurisdição estatal. Então, eu estou renunciando à arbitragem. Beleza? Então, a alternativa correta é a B de bola, exatamente o que nós temos no 337, parágrafo 6º. Vamos para a nossa próxima questão aqui. Questão número 51 do exame número 44, em prova branca. Vamos ver o que nós temos. O Ricardo propôs a execução de um título executivo extrajudicial contra a Isabela. Diante da propositura da execução por Ricardo, Isabela apresentou embargos à execução. O magistrado julgou improcedentes os embargos à execução de Isabela, que, irresignada, interpôs recurso de apelação contra a sentença de improcedência dos embargos à execução. Ao receber a apelação interposta por Isabela, o desembargador relator, integrante de Câmara Civil, julgou o recurso monocraticamente, negando o provimento à apelação. Assinale a opção que apresenta o recurso cabível a ser interposto por Isabela. Gente, é uma questão cobrando da gente conhecimento a respeito de recurso, tá? E quando a gente tem uma questão cobrando conhecimento sobre recurso, o adequado é você falar o seguinte: quem foi que proferiu a decisão? Em que instância está esse processo? E é assim, as últimas informações do enunciado. Veja que ele vem numa cadência lógica, né? E aqui você tem um BO que o relator nega provimento à apelação. E aí, qual o recurso cabível da decisão do relator? É isso que está lhe questionando. Aí você tem a alternativa A, recurso especial, para que seja analisada pelo Superior Tribunal de Justiça eventual violação de lei federal por ter sido negado provimento à apelação de forma monocrática pelo desembargador relator. Alternativa B, agravo interno, para que seja analisada pelo desembargador relator eventual violação de lei federal decorrente de ter sido negado provimento à apelação de forma monocrática pelo próprio relator. Alternativa C, agravo interno, por se tratar de decisão proferida pelo desembargador relator a ser analisado pelo órgão colegiado da Câmara Civil. E a alternativa D, recurso especial, por se tratar de decisão proferida pelo desembargador relator a ser analisado pelo órgão colegiado da Câmara Civil. Senhores, a gente tem aqui hipóteses, né, que vira e fala, olha, de decisão do relator você faz recurso especial. Não! Você só pode fazer recurso especial de acórdão, quando você tem decisão de órgão colegiado. Então, isso onde está falando recurso especial, completamente errado. O artigo 1021 do CPC, ele vem e nos diz o seguinte, quando você tem decisão do relator, contra a decisão do relator, cabe agravo interno. Então, você aqui tem que fazer o agravo interno. E quem que vai julgar este agravo interno? É o órgão colegiado, não vai ser o próprio relator que vai julgar. Esse relator, ele quando recebe o agravo interno, ele intima a parte contrária para apresentar resposta em 15 dias. Depois ele pode se retratar, voltar atrás. Mas caso não haja retratação, o próprio 1021, parágrafo 2º fala que caso não haja retratação, o relator vai incluir em pauta o agravo interno para julgamento pelo órgão colegiado. Logo aqui a nossa alternativa correta é a alternativa C de Carol Macaubal, porque o agravo interno vai ser julgado pelo órgão colegiado. Tudo bem? Questão número 52, hein? Vamos ver o que nós temos aqui. A questãozinha número 52 da prova branca, do exame número 44. O João é advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Em uma sexta-feira à noite, o seu amigo Tiago o procurou e, bastante nervoso, indagou se João poderia ingressar com um requerimento de tutela antecipada antecedente perante o plantão judicial, porque a sua irmã
necessitava de uma cirurgia de emergência. O João reuniu os documentos enviados por Tiago e protocolou o requerimento. Porém, deixou de fazer a juntada da procuração assinada pela irmã de Tiago, que também é advogada. A medida de urgência foi concedida e, ato contínuo, o João foi intimado para efetuar a juntada da procuração, bem como para complementar a petição inicial nos termos do artigo 303, parágrafo 1º, inciso 1º do CPC. A irmã de Tiago outorgou procuração geral para o foro por meio de instrumento particular por ela assinado. Sobre o caso narrado, com base no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a afirmativa correta. Bom, a gente está aqui diante de um caso que vira e fala, né, que foi ajuizada uma tutela antecipada antecedente desacompanhada de procuração. Depois, nós tivemos essa procuração, foi outorgada ao advogado João uma procuração geral para o foro, né, e aí foi um instrumento particular. Vamos ver aqui o que nós temos agora nas alternativas. Ele pede para que a gente assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A procuração deve ser exibida no prazo de 10 dias, prorrogável por igual período, por despacho do juiz. Alternativa B. A irmã de Tiago, ainda que advogada, não poderá postular em causa própria, por expressa disposição do Código de Processo Civil. Alternativa C. Não seria lícito a João, em nenhuma hipótese, postular em juízo sem procuração, motivo pelo qual o processo deverá ser extinto sem resolução do mérito. E a alternativa D. A procuração outorgada pela irmã de Tiago habilita o João a praticar todos os atos do processo, exceto, entre outros poderes, receber citação, confessar e reconhecer a procedência do pedido. Senhores, nós estamos aqui diante de um caso, tá, em que envolve a possibilidade do advogado postular, ajuizar uma ação sem procuração. Se ele faz isso, aí ele tem que juntar essa procuração em quantos dias? Ou ele não pode fazer isso. Então, também, olha, advogado pode postular em causa própria ou não? Mas aqui a gente já sabe que pode, né? Então, essa alternativa B, ela é doida. Fala que a irmã do Tiago, que é advogada, ela não pode postular em causa própria. É lógico que advogado pode postular em causa própria. É lógico que advogado pode ajuizar ali a ação em causa própria. Então, essa B tá errada, ela é louca, essa B. Agora, a alternativa C, né? Veja que ela é até contraditória com as demais, a C, né? Que vira e fala, em nenhuma hipótese você pode ir lá protocolar alguma coisa sem procuração. E os casos de urgência, pessoal, às vezes você não consegue pegar essa procuração. Então, eu posso sim. A C tá errada, tá? A C, o erro dela é falar que, olha, em nenhuma hipótese pode postular em juízo sem procuração. Não, é possível sim. E quando você postula sem procuração, você tem um prazo para juntar essa procuração. E este prazo não é de 10 dias, tá? Este prazo é um prazo de 15 dias. Essa informação está lá no seu artigo, só vou confirmar aqui, mas é o artigo 104. O 104, parágrafo 1º, ele vem e diz, olha, em casos aqui, né, para você evitar uma decadência, uma prescrição, em casos, para você evitar uma preclusão, em casos urgentes, tudo bem, pode postular sem procuração. O enunciado falava que era uma situação urgente, mas, né, nessa situação, precisa ser apresentada a procuração num prazo de 15 dias, 104, parágrafo 1º do CPC. E esse prazo pode ser prorrogado por igual período pelo juiz, né? Então, é um prazo de 15 dias, não 10 dias. Por isso que é o erro, né? Na alternativa A, falando 10 dias. Nos resta aqui, como correta, a alternativa D de dado,
tá? Porque uma procuração para o foro em geral, ela não tem os poderes de receber citação, confessar, reconhecer procedência de pedido, dar quitação, porque aí são poderes especiais que necessitam ser concedidos expressamente. E quem nos fala isso é o artigo 105 do Código de Processo Civil. Então aqui a alternativa correta, tá? É a alternativa D de dado, de acordo com o artigo 105 do Código de Processo Civil. Então, deveria ter sido assinalada a alternativa D. Vamos agora para a questão número 53, tá? Vamos ver o que nós temos. Em execução fundada, em título extrajudicial, movida por Murilo, seu ex-sócio, Marília foi executada. Após a regular citação, a Marília não ofertou defesa, não nomeou bens à penhora, nem pagou o débito exequeto. Por essa razão, o Murilo requereu a realização de penhora em contas correntes de titularidade de Marília, com o intuito de satisfazer o seu crédito. A indisponibilidade do valor foi determinada pelo juízo. Tomando o caso acima como premissa, assinale a afirmativa correta. Então, eu estou diante de um caso, né, em que a pessoa ela é executada, ela está num polo passivo de uma ação de execução, ela é citada, ela não paga. Lembrando, tá, que quando eu tenho uma ação de execução, a pessoa ela é citada para pagar no prazo de 3 dias contados da citação, sob pena de penhora. Então, pela legislação, no 4º dia já está autorizado a se ter penhora. O prazo de defesa, ele é de 15 dias contados da juntada do comprovante de citação. Às vezes, quando você chega no seu prazo de defesa, já houve penhora, porque a partir do 4º dia após a citação, veja que não é pagar em 3 dias da data da juntada do comprovante de citação. Não. Se você ler o artigo 829 do CPC, você vai ver que é pagar em 3 dias contados da citação, quando você recebe lá, de fato, o mandado de citação. Então, no 4º dia após o ato citatório, pode ter penhora. Beleza? Funciona desse jeito. Então, essa pessoa não pagou, a pessoa não se defendeu e ela não nomeou bens à penhora. Então, o processo de execução está ali no momento já de fazer penhora, iniciar os atos executivos de expropriação, tirar o patrimônio do executado. Tomando o caso acima como essa premissa, assinale a afirmativa correta. Vamos ver o que nós tivemos aqui. Alternativa A. A indisponibilidade de ativos financeiros pode ser realizada sem ciência prévia de Marília, pois é a hipótese que dispensa o contraditório prévio. Alternativa B. Eventual impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis pode ser comprovada por Marília num prazo de 10 dias contados da intimação da penhora. Alternativa C. Marília poderá requerer a substituição da penhora do dinheiro por fiança bancária, em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de 20%. E a alternativa D. Caso Marília efetue o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará a notificação da instituição financeira para que, em até 48 horas, cancele a indisponibilidade. Senhores, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa, tá? É a de amor. Porque, sim, a indisponibilidade não requer contraditório, porque o mandado de citação já foi com a ordem. Você tem que pagar sob pena de penhora. A pessoa já sabe que se não pagar, no 4º dia já tem a penhora. Então, eu posso ter, sim, as medidas constritivas sem a necessidade de contraditório, sem falar assim, Marília, se prepara que agora que vai ter ali a sua constrição. Não, no 4º dia está autorizado, não precisa falar mais, eu já falei, já tinha avisado, né?
Então, a alternativa correta é a alternativa A, e aqui seria a própria leitura, né, do artigo 829 do Código de Processo Civil, que manda pagar em 3 dias sob pena de penhora. Qual é o erro das demais, tá? O erro das demais, aqui você precisa também conhecer quando você tem a indisponibilidade de valores na sua conta, dinheiro mesmo, né? Imagine, poxa, aí foi lá e penhorou um dinheiro. Ah, mas isso é meu salário. Eu vou falar para liberar esse meu salário, eu vou arguir em frente a esta impenhorabilidade em quantos dias? 10 dias? Não, você tem um prazo de 5 dias. Quem lhe fala isso é o artigo 854, parágrafo 3º, tá? O 854 é um artigo que versa sobre essas questões envolvendo a indisponibilidade de valores, a indisponibilidade financeira. E lá também tem que quando se faz ali uma indisponibilidade, né, mas que teve um pagamento e que precisa liberar, essa liberação não é em 48 horas, é um prazo de 24 horas, que o 854 também nos fala. E finalmente, a C está errada também, pelo fato de que você pode sim substituir penhora em dinheiro por fiança bancária. Só que aí tem que ser um valor não inferior ao débito, né, mas acrescido de 30% e não 20%. Você encontra isso ali nos parágrafos do artigo 835 do CPC. Logo, senhores, deveria ter sido assinalada a alternativa A de amor, tá? Então aqui é um caso em que essa indisponibilidade de ativos financeiros, ela dispensa o contraditório prévio. Era isso, gente, as nossas questões de processo civil. Um beijo para vocês, bons estudos e até uma próxima. Tchau, tchau!